Fala Lisonário, Lisonária, hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico que são os subempregos. Dá uma olhadinha nesse comentário aqui. O subemprego é pior que o desemprego? Esse rapaz falou que ele tem 31 anos e ele está lutando com o subemprego nos últimos 6 meses. Após um período de 9 meses de desemprego, ele conseguiu um emprego como estagiário de vendas na indústria de aluguel de equipamentos de energia, que paga menos da metade do meu salário anterior e não utiliza o MBA que ele fez, né? Então ele fez aí uma especialização. E ele também tem 8 anos de experiência profissional. E ele fala aqui que o período prolongado de desemprego foi difícil, mas ele se candidatou a inúmeros empregos e, eventualmente, ele abaixou os padrões de emprego que ele queria, né? Ou seja, ele se sujeitou a trabalhar em empregos que exigiam menos qualificação. E aí ele aceitou esse trabalho para sobreviver. Muitos de nós provavelmente já vivenciou isso em algum momento da vida ou está vivenciando nesse momento. E ele continua aqui, inicialmente grato, agora me encontro tão deprimido quanto no ponto mais baixo do desemprego. Veja bem, ele está falando aqui que o emprego que ele está atualmente, que é um subemprego, e a gente vai ver nesse vídeo aqui os conceitos de um subemprego. Eu vou te mostrar os 5 piores subempregos e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema. E ele continua aqui dizendo que está questionando se o subemprego pode ser pior que o desemprego. A gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto e eu quero que você me dê a sua opinião aí nos comentários. E já vou dizendo que se você não for inscrito aqui no canal, meu amigo, minha amiga, se inscreva para você acompanhar aqui todos os debates que a gente traz aqui durante a semana. E aí ele finalizou dizendo que só precisava compartilhar e talvez encontrar algum conselho ou apoio. Eu espero que quando ele estiver navegando pelo YouTube, ele possa ver esse vídeo aqui, porque aqui a gente vai falar muito sobre essa questão do subemprego e a gente vai dar alguns pontos de vistas. Em alguns momentos eu vou dar o meu ponto de vista pessoal com base aí em tudo que eu já vivenciei, nas experiências de trabalho que eu já tive. Em outros momentos a gente vai dar alguns pontos de vistas que são mais conceitos sobre o tema. Então bora lá para o nosso mapa mental para a gente conversar sobre esse tema. Bom, já estamos aqui, 5 piores subempregos e como eles sugam a sua energia. Só que aí nesse momento aqui você provavelmente esteja se perguntando, beleza, eu não sei exatamente se eu estou em um subemprego. Qual que seria essa definição de um subemprego? Então vamos lá. Subemprego é a subutilização de um trabalhador devido a este se sujeitar a um trabalho que não usa as suas habilidades. Como nós vimos ali naquele comentário, o rapaz ele tinha algumas habilidades, ele tinha ali um nível superior, ele já tinha feito um MBA, tinha 8 anos de experiência, mas ele estava desempregado. Então ele se sujeitou a um trabalho menos intelectual para que ele pudesse voltar a ter recursos financeiros. Então, continuando aqui com o nosso conceito, em um subemprego você está empregado em condições de baixa capacidade laboral e quase não tem direitos. Talvez esse seja um dos maiores problemas de alguns subempregos, não todos, mas alguns subempregos não garantem os seus direitos. Ou se você tem algum direito, eles não são respeitados. Isso acontece muito em alguns subempregos. E quais que são as características mais comuns de um subemprego? Você já parou para se perguntar? Então aqui nós vamos listar 5 características e aí você vai conseguir analisar se o seu emprego atual pode ser considerado um subemprego ou não. A primeira característica, Lisonário, de um subemprego é a precariedade das condições de trabalho. Isso mesmo, você chega lá para trabalhar, você não tem um local adequado, de repente, para você trocar a roupa, de repente você trabalha num local que você fica sujo, você não tem ali um vestiário adequado, ou se tem, você fica com medo de encostar o seu pé no chão e pegar ali uma micose, sabe-se lá o quê. Você não tem condições ali de utilizar um banheiro, porque sempre está sujo, enfim, você não tem condições de trabalho. Às vezes, muitas vezes, até as próprias ferramentas que você utiliza aí para fazer o seu trabalho, elas estão em condições precárias, você fica ali fazendo gambiarras, usando uma ferramenta em outro tipo de serviço que não é adequado, enfim, você fica improvisando. Então aí você já começa a analisar a questão da precariedade das condições de trabalho, a primeira característica de um subemprego. A segunda característica, é claro, são os baixos salários. Geralmente, num subemprego, você vai ganhar ali o salário mínimo ou menos.
A terceira característica são as longas jornadas de trabalho. Isso mesmo, tem gente que faz aí escalas, trabalham de turno, coisas mirabolantes, trabalham 12 horas, 14 horas e até mais que isso aí, não respeitando aí a Constituição Federal, as leis trabalhistas. Então essa é uma das características também de um subemprego. Até agora, me conta aí nos comentários se no seu trabalho atual você enfrenta alguma dessas situações aqui. A quarta característica são as poucas folgas. Isso mesmo, quem está num subemprego trabalha igual um burro de carga e não tem folga. E quando tem folga, geralmente são em dias horríveis, que você não pode aproveitar com a sua família e você não tem nenhum tipo de tranquilidade em relação a isso. A quinta característica é mais esforço físico do que mental. Isso mesmo. Geralmente, nos subempregos, o que vai valer mesmo, meu amigo, é a sua força física, a sua força bruta, porque são empregos que vão exigir de você longas jornadas de trabalho, onde, na maior parte desse tempo, o seu trabalho é braçal, é físico. Então, você pouco vai usar ali o seu intelecto para poder realizar essas atividades de um subemprego. E quais que são as desvantagens de um subemprego? Com certeza, tem muitas desvantagens. Por exemplo, muitos não oferecem carteira assinada, isso é um grande problema. Então, se você não tem carteira assinada, você não vai estar assegurado pelas leis trabalhistas. Não existe uma contribuição previdenciária. Vale lembrar que não são todos os subempregos, tá? Mas grande parte deles isso acontece. Não existe uma contribuição previdenciária e isso, consequentemente, vai afetar a sua aposentadoria. E sem aposentar, você vai ter que trabalhar mesmo sendo idoso para se manter. Já pensou? Você com a idade naturalmente de se aposentar, mas você ainda tendo que trabalhar e também será num subemprego para se manter? Aí é realmente algo complicadíssimo. E muitas vezes você não tem uma renda fixa no seu subemprego e isso compromete a sua possibilidade de ter crédito. Ou seja, no subemprego muitas vezes você ganha por produtividade. Aí a pessoa acha que, beleza, eu vou produzir muito e vou ganhar muito. Só que não é assim, o corpo humano ele tem um limite, você não consegue, você não é uma máquina, né? E muitas vezes, como o serviço é muito braçal, como o serviço ele vai exigir pouco ali do seu intelecto, você vai sempre estar cansado para executar aquela atividade e, consequentemente, você não vai render. Esse é um problema também. E se o seu subemprego for um subemprego regularizado pelas leis trabalhistas? Porque a gente sabe que a fiscalização hoje ela pega bem pesado, então a chance de um subemprego exploratório ao extremo ela é bem pequena atualmente, mas mesmo algumas atividades que são regularizadas, elas podem ainda ser consideradas um subemprego. E elas também têm as características de um baixo salário, um trabalho mais braçal e físico, você tem jornadas de trabalho no limite permitido pela Constituição Federal. Ultimamente a gente tem visto muito falar aí da escala 6x1, e a gente sabe que lá na Constituição Federal, que é as leis que regem aí o nosso país, ou pelo menos deveria reger o nosso país, nós temos ali a definição da quantidade de horas que são permitidas trabalhar durante a semana. Vamos ler aqui o texto da Constituição. Em seu artigo 7º, inciso 13, inclui, entre outros direitos dos trabalhadores, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aqui os famosos sindicatos muitas vezes agem para tentar nos ajudar nessa situação aí. E essa é a situação atual do Brasil. Dá uma olhadinha nessa matéria aqui do UOL. Subempregos e desânimo para buscar trabalho recuam no segundo trimestre. Então, a gente, analisando essa matéria aqui do Alexandre Novaes, a gente percebe que tem diminuído esse desânimo e essa questão do subemprego. Mas dá uma olhada, o mercado de trabalho brasileiro fechou o segundo trimestre com a menor taxa de desemprego desde 2014. Isso é ótimo. O cenário positivo é acompanhado pelo recorde do número de pessoas empregadas e as quedas do subemprego e do total de profissionais que desistiram de procurar por trabalho. Isso é maravilhoso, mas quando a gente vê aí a realidade Brasil afora, a gente percebe que ainda existe muito o que melhorar nesse sentido. Mas já está melhorando, então aí nós já temos um cenário um pouco mais interessante. Agora, você talvez esteja se perguntando, lisonário, lisonária, por que existe
tantos subempregos? O que faz com que o nosso país tenha tantos trabalhadores nessa modalidade? Um dos motivos é a exceção de mão de obra. Um segundo motivo é a falta de qualificação. O terceiro motivo são crises econômicas e a informalidade. Quando a gente pensa em excesso de mão de obra, é porque muitas vezes nós temos muitas pessoas para executar determinada atividade. Às vezes a pessoa ela não se qualificou, né? Ela não fez ali um curso profissionalizante, ela não fez uma faculdade, se bem que atualmente a pessoa fazer uma faculdade achando que ela vai arrumar um emprego ali na área dela é uma grande ilusão. Isso aí é realmente um tiro no escuro. Pode acontecer, como também pode não acontecer. E aí também tem as questões da crise econômica e a informalidade. Mas a falta de qualificação faz com que muitas pessoas acabem ficando ali no mesmo barco e acabem tendo que concorrer por subempregos. E nós vamos ver aqui algumas categorias de subempregos. E quais que são os impactos de um subemprego na vida de uma pessoa? Viver preso em um subemprego é desgastante em muitos sentidos. Isso é claro. É uma escala muito abusiva. Essa rotina 6x1, ela tira qualquer chance da pessoa ter ali um descanso digno. E a falta de tempo, ela acaba afetando os planos futuros de longo prazo de qualquer trabalhador que tem aí um subemprego. E, enfim, quais são os piores subempregos e o porquê? Aqui eu vou ressaltar que depende, viu? Tem alguns subempregos que estão listados aqui que às vezes a empresa é muito boa, proporciona boas condições ali para o funcionário e aí, mesmo sendo um subemprego, a pessoa consegue trabalhar dignamente. Mas, na maioria dos casos, não é isso que acontece. É por isso que eu chamei a sua atenção aqui. A ideia não é desmerecer nenhum tipo de trabalho digno. Como você viu lá no comentário no início do vídeo, o rapaz ele estava desempregado, ele abriu mão ali de todas as suas qualificações e se submeteu a trabalhar em um subemprego que estava mantendo ele durante um período de tempo. Então a ideia aqui, meus amigos, não é de forma alguma desmerecer nenhum tipo de trabalho, mas nós vamos listar aqui os pontos negativos de alguns cargos. Vamos para o ranking. No nosso quinto lugar, nós temos o telemarketing, isso mesmo. Por que nós listamos aqui o telemarketing como o quinto pior subemprego? Nós temos aqui, salário mínimo, as escalas são abusivas, nós temos a questão do estresse diário de clientes, de supervisores e de outros colegas de trabalho. É isso mesmo, pensa você trabalhando ali 8, 12 horas numa sala, confinado, sem poder nem levantar direito para ir no banheiro, porque a todo momento tem pessoas ligando, querendo tirar dúvidas e você tendo que conversar com várias pessoas ali ao longo do dia, pessoas muitas vezes querendo resolver os problemas e a pessoa, você sabe, quando uma pessoa está querendo resolver um problema, geralmente ela já está estressada, ela já está angustiada e aí você tem que lidar com toda aquela situação no telefone, muitas vezes a pessoa sendo sem educação. Então, de fato, quando você trabalha num telemarketing, você tem um subemprego e você tem todas essas questões aqui te afetando. Como eu te disse, isso não é uma regra. Vão ter pessoas que vão trabalhar num telemarketing que vão estar felizes lá. Porque, apesar de ser um subemprego, a pessoa tem uma boa condição de trabalho, às vezes ela tem um revezamento, enfim. Então, vai depender de empresa para empresa. Aproveita e me conta aí nos comentários como que é a sua situação de trabalho na sua empresa. E aí a gente vai poder trocar uma ideia sobre isso. Em quarto lugar, nós temos o auxiliar de expedição. Nesse tipo de subemprego, você recebe um salário bem baixo, mas é um pouquinho mais do que ali o operador de telemarketing. Você também tem uma escala que normalmente ela é 6x1, porque as entregas, meu amigo, elas nunca param. Ainda mais com esse boom que nós tivemos aí na internet, onde milhares e milhares de pessoas estão comprando online. Então é muito trabalho o tempo inteiro. E aí você tem um trabalho exaustivo e muitas vezes você tem um trabalho ali que vai prejudicar a sua saúde física. Por quê? Você tem que descarregar caminhões ou carregar, você tem que transportar caixas pesadas. E isso aí, se você não faz com uma atenção especial, no longo prazo, você vai ter um grave problema aí na sua coluna. O terceiro subemprego é auxiliar de produção, só que com um detalhe, em empresa pequena. Isso aqui eu falo com propriedade, porque eu fui auxiliar de produção numa grande empresa, uma siderúrgica chamada Gerdau, e eu não tenho nada do que reclamar. Eu tinha um horário específico de trabalho, tinha revezamento, eu tinha boas condições lá no meu local de trabalho, então não há do que se reclamar.
quando eu penso lá na Gerdau. Mas, se você é um auxiliar de produção em uma empresa pequena, provavelmente você vai ter um trabalho repetitivo e muitas vezes braçal. Lá, isso era o meu caso também, era um trabalho muito repetitivo, mas não era tão braçal porque é uma empresa muito tecnológica, então a gente utilizava ali muitos recursos tecnológicos. Você não vai ter tempo até para fazer as suas necessidades básicas e o salário baixo. Que o salário é baixo, isso aí eu posso comprovar também. No meu caso, para fazer as necessidades básicas, eu não tinha problema algum, porque tinha pessoas ali para revezar, para me substituir. Mas dependendo da empresa, se é uma empresa que está em crescimento, que está ali com poucos recursos, poucos funcionários, você realmente vai sofrer uma pressão muito grande e não vai ter tempo nem para ir no banheiro, literalmente, a não ser no seu horário de almoço. A segunda posição de um subemprego, e aqui muitas pessoas vão questionar, né? Mas não tem como deixar de falar dessa profissão. É a de frentista, mas imposto 24 horas. E por que a gente pode considerar dessa forma? Porque um frentista que trabalha em postos 24 horas, ele tem escalas abusivas, geralmente é o salário mínimo, mais o adicional de periculosidade e o adicional noturno, o que no fim vai proporcionar para ele um salário até um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, meus amigos, esse salário não vai condizer com o risco que ele enfrenta e com as exigências, tá? Aqui temos até um comentário que traduz muito essa questão. Ó, trabalho como frentista, é o Marvin que está falando, ele até manda um kkk aqui. Eu acho que não precisa nem rir dessa situação, porque, mais uma vez, é um trabalho muito digno. Mas aqui ele continua. Aqui é salário mínimo, mais periculosidade, escalas muito doidas, cansativo, cheirando benzeno. Isso aqui é um ponto gravíssimo, porque, como eu sempre falo, no longo prazo, isso aqui pode te trazer graves problemas. E eu também falo com propriedade, porque dentro da própria Gerdau, eu também trabalhei numa área que ela tinha ali a questão do benzeno, e sempre tinha conversas da chefia com a gente para que a gente pudesse usar as máscaras. A gente trabalhava igual um astronauta, porque as pessoas deixavam bem claro o mal que o benzeno faz. Eu nunca vi um frentista de máscara, então eles estão ali cheirando esse benzeno o dia inteiro. Às vezes ele continua aqui, trabalha uns 12 dias seguidos para ter uma folga, ficar o dia todo em pé, joelho pedindo socorro e etc. Não reclamando do salário, porque como a gente falou, tem alguns adicionais aqui que acabam fazendo o salário ficar um pouquinho mais interessante, mas o trabalho em si é desgastante e a gente não pode deixar de realmente considerar o trabalho digno de um frentista como um subemprego. E o campeão, que nós podemos considerar aí o number one do subemprego, é o caixa de mercado. Por que que um caixa de mercado ele é o número 1 aí do subemprego? Porque ele tem uma jornada e uma escala abusiva, um salário muito baixo, não tem comissão geralmente, e ele sofre vários abusos trabalhistas. E aqui a gente tem até um comentário que fala exatamente sobre isso. Caixa de mercado é o pior subemprego. Olha aqui, esse cidadão está relatando a experiência que ele teve com o que ele disse ser o pior trabalho da vida dele, que é caixa de supermercado. Para começar, a escala é horrível, 6x1, porém com folgas em dias da semana. Isso é um grave problema. Sim, você vai trabalhar 6 dias para folgar numa terça, tendo direito a apenas um domingo no mês. Olha que coisa terrível. O horário era horroroso, das 14 horas até as 22h40 e às vezes até 50. Mais de 8 horas diárias, sim. Isso porque éramos obrigados a organizar o mercado depois do fechamento. Então você já consegue perceber que é um mercado pequeno, né? Porque geralmente se o mercado é grande, ele tem equipe ali que vai cuidar dessa parte de limpeza do mercado e organização. E diferente do repositor ou do estoquista, o operador de caixa ele não descansa, ele não enrola e nem pode barrigar o serviço. 5 minutos que você demora no banheiro já é motivo de te anunciarem no microfone. E é isso mesmo que acontece, tá? Então, se você pega ali alguns mercados que sempre estão cheios, realmente o atendente ali, ele não tem tempo para nada. E aqui ele segue falando que o salário era mínimo, sem nenhum tipo de benefício, também não dava almoço, nem um pão duro para o funcionário comer. Então, meus amigos, por esses e outros motivos, o caixa de supermercado, ele está no número 1 aí dos piores subempregos. E essas questões trabalhistas, elas são muito importantes, viu? Porque se você tem ali uma chefia que não respeita todas essas questões das leis trabalhistas, quem sofre é você e sofre muito.
Mas, veja bem, se você está nessa situação de trabalhar em um subemprego, você não precisa achar que está tudo perdido. Você pode usar o seu subemprego como um trampolim. Isso mesmo, um subempregado é a primeira, a única ou a última opção àqueles que necessitam de pelo menos ter uma renda para pelo menos conseguir se sustentar. É isso mesmo, como a gente viu lá no primeiro comentário, a pessoa tinha várias habilidades, várias formações, mas ela se submeteu a um subemprego porque ela precisava se sustentar. Esse comentário aqui, ele fala muito sobre isso que nós estamos discutindo aqui nesse momento. A Dita Ruivo, ela diz: pode ser isso mesmo, será que é arrogância não querer trabalhar em um subemprego? Bom, talvez seja isso, mas também comodismo. Olha que interessante o que ela fala. Falta de necessidade real, de iniciativa, mil coisas. A não ser que a pessoa de fato não precise, pode ser um problema não querer. E aí ela fala o relato aqui, ó. Enquanto vivia no Brasil, fui trabalhar em vários subempregos para pagar as contas e tocar a vida. E no fim, acabei ganhando um monte de experiência. Olha que relato interessante. Então é isso. Você num subemprego ali, querendo ou não, mesmo ralando bastante, não tendo benefícios e muitas vezes sendo desrespeitado, você vai acabar ganhando aí uma certa experiência. E como que você deve agir se nesse momento você está em um subemprego? Aproveita e me conta aí nos comentários se você está em um subemprego e se sim, e qual. E qual é o pior ponto que você encara aí nesse seu subemprego. Mas se você está nessa situação, a primeira coisa que você deve fazer é não se acomodar. Você deve entender que aquilo ali é uma situação transitória. Muitas vezes é esse subemprego que está pagando as suas contas, literalmente. O segundo ponto, você tem que procurar se qualificar. É isso mesmo, lisonário, lisonária. Você tem que ir atrás de se qualificar em algo, porque senão as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Se para uma pessoa qualificada já está difícil, imagina para quem não tem nenhum tipo de qualificação. E o terceiro ponto é desenvolver as suas habilidades, e aqui até um subemprego vai te ajudar nisso, tá? Um subemprego ele vai te ajudar a desenvolver vários tipos de habilidades, principalmente a habilidade de sobreviver em ambientes tóxicos, porque uma das coisas que mais tem em um subemprego são pessoas tóxicas. Nós, geralmente, isso aí é comum para a maioria das pessoas, começamos a nossa vida profissional em um subemprego e está tudo bem. Eu me lembro que eu já trabalhei em supermercado, já limpei frutas ali que ficam na bancada, enfim, já tive alguns subempregos. Já trabalhei também vendendo chup-chup, né, o famoso sacolé aí na rua, enfim, mas isso tudo ajudou a eu criar uma bagagem para que lá na frente eu pudesse ter empregos melhores e saber lidar melhor com as pessoas. O momento mais difícil da vida é o da inserção no mercado de trabalho. Então, se você está aí entrando na vida adulta agora, meu amigo, já prepare o seu psicológico e o seu emocional, porque esse é o momento mais complexo da vida, porque você quer entrar no mercado de trabalho, você ainda não tem qualificações e muitas vezes o que vai sobrar para você são os subempregos. Se você começar em um subemprego, seja inteligente, use o recurso que ele vai te proporcionar para investir em si mesmo. Então isso aí, nada de gastar o seu dinheiro, se você for um jovem e entrou num subemprego, nada de gastar o seu dinheiro nas baladinhas e assim por diante, não. Use esse dinheiro e reinvista-o em você mesmo, faça cursos, aprenda novas profissões, porque assim você vai conseguir sair no futuro desse subemprego e ter um emprego realmente um pouco mais tranquilo, que você use mais o seu cérebro do que os seus bíceps. E não há problema algum se você está ali transitoriamente em um subemprego, viu? Pois ele vai te ajudar a pôr as suas contas em dia. O grande problema, na verdade, de um subemprego é quando você se acomoda nele, quando você começa a achar que você faz parte daquilo ali, que você não tem capacidade de encontrar um outro emprego. Então esse é um grande problema, porque vai acontecendo uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa. Se você está nessa situação agora, busque qualificação, não desista, porque sempre vale a pena a gente subir alguns degraus aí na vida, e quando a gente está no degrau de baixo, a gente aprende muita coisa. Até com as partes ruins da vida da gente, a gente está sempre aprendendo algumas lições. Então eu tenho certeza que se você está nessa situação, você é um lisonário que nesse momento pode até estar passando um perrengue aí na sua vida, mas você é uma pessoa visionária também. Você pensa lá na frente, você está se preparando para realmente alcançar aí os seus objetivos.
Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative as notificações para acompanhar aqui os vídeos que a gente traz semanalmente. Aqui a gente fala sobre economia, a gente fala sobre investimentos, a gente fala sobre reorganização financeira e a gente fala sobre temas como esse aqui, que são temas importantes que a gente precisa trocar uma ideia aí sobre eles. Então, se você não é inscrito, já se inscreve e deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião sobre essa questão polêmica do subemprego. Grande abraço e até o próximo vídeo.